Cara, esse aqui é um vídeo muito duro, muito difícil, mas eu considero muito importante também, tá? Para deixar bem claro, se você gosta do canal, ou para você que tropeçou aqui pela primeira vez e está pensando se segue adiante ou não, para traçar uma linha muito clara de onde eu tô, de onde eu me posiciono, especialmente com essa oportunidade que a crueldade da fala absurda, desumana do Sir, né, Sir Jim Ratcliffe, nessa quinta-feira, nessa semana que passou, cara. Ele disse o seguinte: o manda-chuva do futebol do Manchester United. Por isso é uma oportunidade de eu usar o futebol, né, como desculpa para trazer esse assunto, como ele usa o futebol para várias outras coisas da vida dele, né? Ele disse numa entrevista para Sky News o seguinte, abre aspas para o Sir: o Reino Unido está sendo colonizado por imigrantes. A população do país era de 58 milhões em 2020, agora somos 70 milhões. São 12 milhões a mais e é muito dinheiro gasto com isso. Fecha essas incríveis aspas. Primeiro que factualmente ele está errado, tá? É muito simples saber que ele está direcionando o debate público para onde ele quer usando números mentirosos, né? Números oficiais, corrigindo a mentira inventada pelo Ratcliffe. A população do Reino Unido em 2020 não era de 58 milhões. A última vez que foi nessa casa foi em 1995, só 30 anos atrás. Em 2020 era de 66,7 milhões. E agora, no último censo, foi de 69,4. Em vez de um crescimento que ele diz ser de 12 milhões de pessoas, e na cabeça dele de imigrantes colonizadores, foi um crescimento de 2,7 milhões em 5, 6 anos. Tá bom? Então, factualmente ele está errado. A barbeiragem matemática vira cara de pau quando você vê que em 2020, ele, que é o britânico mais rico do país, ele se mudou inclusive fiscalmente para o paraíso fiscal chamado Mônaco. O imigrante que só é contra a migração do outro, né? O imigrante em Mônaco, sonegador fiscal, querendo culpabilizar os imigrantes e a falta de dinheiro por aqui, por conta dos imigrantes e não por conta dele. E veja só, no ano em que ele se muda, o Sir Jim Ratcliffe, ele economiza, ou se você quiser usar o verbo correto, ele sonega 4 bilhões de libras. Bi, com B. Os imigrantes colonizadores que moram aqui nesse país colaboraram com 20 bilhões para a economia britânica, no ano em que o Ratcliffe passou a sonegar 4 bilhões por ano. A cara de pau, né? Primeiro começa com a barbeiragem matemática, vira cara de pau e agora se torna crueldade humana quando um inglês tem o descalabro de usar a palavra colonizar. Bicho, essa palavra só pode sair da boca de um inglês se for para pedir desculpa para os cerca de 130 países e territórios invadidos e dizimados e empobrecidos e destruídos pelo Império Britânico. Só usa essa palavra nesse contexto, por favor, senão você não tem qualquer direito de usar essa palavra. Eu recomendo ao Sir pesquisar sobre a tradição do país dele em invadir e destruir outras culturas, nesse momento que essa galerinha aí da machosfera em céu, que pode estar aqui também porventura, né? O futebol atrai muito disso, e é importante estar aqui também para escutar o outro lado. Essa galera acha que o Reino Unido está sendo invadido, que o Reino Unido está sendo colonizado, que o Reino Unido está tendo a própria cultura ameaçada. Olha só que cara de pau, né, bicho? Eu recomendo ao Sir pesquisar sobre o que o Império Britânico fez com a China na Guerra do Ópio. Ou com a Índia, um dos países mais ricos do planeta naquele momento, dizimado e repartido ao gosto dos britânicos. Até hoje é uma crise danada, por conta do Reino Unido. Em Índia, Paquistão, Bangladesh. Pesquisa sobre isso. Pesquisa sobre a influência direta do país dele na criação do Estado de Israel e tudo o que aconteceu depois disso.
E eu digo pesquisar porque é necessário fazer uma pesquisa complementar, já que o currículo escolar do país dele não se aprofunda de maneira proposital, evidentemente, nos horrores da colonização do Império Britânico. Não se aprofunda. Eu tenho uma esposa inglesa, eu tenho vários amigos ingleses, e todos eles só adquiriram um certo grau de compreensão real do que o país deles fez não tem tanto tempo assim, com leituras complementares que não estavam na grade escolar, tá? Sabe esse absurdo, não sei se já mudou, tá? Mas eu fui ensinado que o Brasil foi descoberto por Portugal. Aqui é muito pior, porque são eles os causadores da aflição humana em grande parte do planeta, e eles não engolem a culpa. E eles não ensinam as novas gerações sobre isso. Eles escondem, varrem para debaixo do tapete. Eles são ignorantizados, tá? Eles são ignorantizados de maneira proposital pelo sistema de educação, sucateado também porque pessoas como Jim Ratcliffe sonega e não paga imposto direito e culpa os imigrantes. É a velha tática, né? É a tática mais óbvia, muito velha e que está se repetindo, não só por ele, não só aqui no Reino Unido, como em vários lugares do mundo. E que essa turma do Ratcliffe, ela deseja manter esse ciclo, né? Um bilionário sonegador, culpando imigrantes pelo uso da máquina pública, sucateada pela sonegação dele e da turma dele. E aí ele quer que essa população, ignorantizada por um sistema educacional sucateado, dentro das proporções do Reino Unido, evidentemente, né? Eu sei que a nossa realidade é ainda pior. Ele quer que essa população ignorantizada culpe a gente. Ele quer usar essa galera como massa de manobra para manter as políticas que interessam a ele e manter as coisas como estão. Ele quer causar fissuras nas relações sociais de um país que deveria estar agradecendo por ter a chegada de outros povos, para aumentar a riqueza cultural desse país. O que o Ratcliffe deseja é ver o olhar das ruas da Inglaterra e do Reino Unido para o imigrante no dia a dia ser ainda mais cruel. Eu, que estou numa posição super privilegiada, que na visão dessa galera eu nem sou o imigrante ruim, né? Porque eu estou aqui, estou pagando meus impostos, eu estou trabalhando no emprego que não está roubando o emprego de nenhum britânico. Boa sorte para qualquer britânico tentar fazer o que eu faço. Conversando com TNT Esporte Brasil, conversando com TNT Esporte México, não é porque eu sou muito bom, é porque, né, eu venho do lugar para o qual eu me comunico, como correspondente. Então eu sou o imigrante bom. E eu não sou fisicamente alguém que essa galera bate o olho na rua e em meio segundo já torce o nariz. Torce depois de 2, 3 segundos quando percebe que claramente eu não tenho nenhuma fisionomia de alguém daqui, né? Do inglês clássico, do estereótipo que eles querem manter ou que eles querem inventar que existe. Então eu fico muito... Eu já senti uma diferença mesmo nessa minha posição, tá? Nas sutilezas do dia a dia, de que há um certo rancor público médio dessa população ignorantizada e que recebe mentiras como essas do Ratcliffe com a gente que vem de fora. E eu fico com o coração na mão pensando em quem se veste de maneira diferente, os muçulmanos, em quem claramente não tem o tom na pele que é aceito por essa galera. Pessoas que nasceram aqui, mas que vêm de pais de outros países e que são tratadas não como britânicas, e sim como imigrantes. Nasceram aqui, bicho. Eu quero entender se o Jim Ratcliffe ele aceitaria os pais e avós de muitos jogadores do Manchester United dele hoje em dia. Né? Quero entender como ele trataria os pais do Kobe Mainoo, por exemplo. Eu quero entender como que essa fala dele entra no vestiário se o vestiário tiver pelo menos uma cabeça que pensa
de maneira um pouco para além de 1 mais 1 igual a 2, ou de um passo para o lado ou de um passo para frente. E eu acho que tem. O que o Ratcliffe quer, então, é criar essas fissuras, é criar essa tensão, aumentar a pressão nessa panela que já está em fogo alto. Só que o povo é povo em qualquer lugar, tá? Como canta o Milton, tenha fé no nosso povo que ele resiste. E o povo que eu encontrei aqui, tá? Eu critico a história desse país e do Império Britânico, mas eu tenho um amor muito grande por essa cidade, pelas pessoas dessa cidade, porque desde o dia que eu pisei em Manchester, eu me senti em 99% do tempo abraçado por um povo doce, gentil, carinhoso, interessado em outra cultura. E olha que eu cheguei aqui com inglês macarrônico, um inglês insuficiente, e eu conheci pessoas que estavam dispostas a me dar a mão e a me ajudar. Porque ninguém vem para cá porque quer. E olha que eu vim para cá numa posição super privilegiada, mais uma vez, que eu vim empregado para trabalhar com um sonho meu, né? Esse sonho fabricado de ter a principal liga do planeta aqui, e não no meu lugar, e não no verdadeiro país do futebol. Porque o que eu queria mesmo era poder estar com minha mãe, era poder estar com as minhas 3 irmãs, poder ter visto o nascimento do meu sobrinho, poder estar com meu pai, com os meus amigos de colégio Pedro II e tantos outros. Mas eu tô aqui. Imagina quem vem para cá. Se alguém vem para cá refugiado, provavelmente tem culpa do Reino Unido ou da história do Império Britânico. Provavelmente. Seguramente, a chance é muito grande. Então quem vem para cá porque precisa... Você acha que alguém vai atravessar num barquinho o Canal da Mancha porque acha que vai ser legal? Porque vem passear? Imagina o desespero dessas pessoas. E aí você quer fechar as portas e criar um rancor e criar um ódio a essas pessoas, sendo que o Reino Unido recebeu menos do que a média da União Europeia refugiados em média per capita. Não é essa invasão, não é essa colonização. Olha que crueldade o inglês usar essa palavra, cara, mais uma vez. Então, esse povo carinhoso, mesmo ignorantizado, ele entende, porque ele tem coração, diferentemente desse cara aí, entendeu? Então, eu sinto um enorme desprezo por esse senhor, esse Sir. Eu quero deixar bem claro aqui, mais uma vez, usar como oportunidade de desabafo, primeiro, como um imigrante nessas condições, e segundo, para traçar uma linha bem clara para você entender onde eu estou, para você entender qual é meu posicionamento, para você entender como é que eu penso em relação a esses assuntos. Eu não tenho qualquer intenção de fechar a porta para quem pensa diferente, tá? Mas eu não tenho qualquer interesse em ter nenhuma relação aqui com pessoas que pisam nesse território racista, nesse território fascista e nesse território colonizador, imperialista. Não tem qualquer interesse em ter essas relações, e eu acho importante deixar isso bem claro por aqui.